Todos os anos, milhares de estudantes enxergam no ProUni uma chance de ingressar no ensino superior. Mas, apesar de ser um dos principais processos seletivos para entrar em uma faculdade, ainda existem muitas dúvidas sobre quem pode participar e como funciona o ProUni. E para falar sobre os principais erros e as estratégias que o candidato precisa fazer para conseguir uma bolsa, nós convidamos a Gabi Macedo, do Faculdade Sem Segredos, para falar um pouco sobre como funciona todo o processo seletivo do ProUni. Para a gente iniciar, eu queria que você explicasse um pouco o que é o ProUni. O ProUni é um programa que permite que você consiga uma bolsa de 100% ou de 50%, a depender da sua renda. Então, um dos critérios centrais do ProUni, que diferencia ele de outros programas como o SISU, por exemplo, é o fato de que a renda determina se você consegue participar ou não do programa. Então, para conseguir uma bolsa ali de 100%, a renda da sua casa precisa ser, ali de mais ou menos um salário mínimo e meio por pessoa, que é a renda per capita, e para a bolsa de 50%, de até 3 salários mínimos. Então, o ProUni é esse programa que permite você conseguir entrar na universidade com o critério da renda como algo ali central. No SISU, o que norteia a posição do candidato é a nota de corte. No ProUni é diferente. Você pode explicar um pouquinho a diferença entre o SISU e o ProUni para os candidatos, para os estudantes que querem participar do processo seletivo? Claro. Quando a gente pensa, por exemplo, no ProUni, ele surge para se diferenciar um pouquinho do SISU. No SISU, a gente tem a nota como critério central e acaba que muitas pessoas, principalmente por conta, de todo o cenário desigual em relação à educação no nosso país, não conseguiram ingressar em uma universidade pública. Como o ProUni ele vem com essa nova proposta, ele vai trazer ali os critérios de prioridade para poder diferenciar os candidatos. Então, a princípio, quem tem mais prioridade é quem estudou ao longo de todo o ensino médio em escola pública. Depois, abaixo deles, estão os alunos que estudaram integralmente em escola particular com bolsa, e depois os alunos que estudaram com meia bolsa, e, por fim, aqueles candidatos que estudaram sem bolsa nenhuma. Então, basicamente, ele não vai se basear só na nota, porque o candidato que estudou em escola pública e tirou uma nota menor do que o candidato que estudou em escola particular, esse candidato da escola pública ele passa na frente, porque a ideia do sistema é privilegiar, entre aspas, os estudantes de escola pública. Deu para entender? Sim, com certeza, perfeito. O processo seletivo, o processo de inscrição, ele dura mais ou menos 3 dias. E durante esses dias, o aluno pode ir trocando a vaga, né, a instituição ou o curso que ele quer ingressar, ao longo do dia. Em quais situações vale a pena alterar uma das opções de curso que o estudante escolheu durante esse período de inscrição? Bem, vai depender muito dos critérios individuais dos candidatos. Alguns candidatos eles vão ter uma estratégia mais fechada, ou seja, eu tenho o objetivo de entrar em determinada universidade. E outros vão ter uma estratégia mais aberta, ou seja, eu quero qual curso, mas eu não sei qual universidade, que consegui aceitar ali com a minha nota, com os meus critérios, eu vou. Em todo caso, o que eu sempre indico é que você tenha ali uma prioridade, uma ou duas universidades que você queira muito, e você vai manter essa universidade ao longo dos dias de parciais, para ver como a sua posição vai mudando, Principalmente porque no primeiro dia a tendência é não ser um parâmetro tão certinho, porque ao longo dos dias mais pessoas vão se inscrever. Agora, a ideia para a maioria dos candidatos é deixar a segunda opção mais em aberto. Então, como tem 3 dias ali de parciais, pelo menos em 2 dias alterar a universidade, colocar mais opções, para você entender se a sua posição muda, se ela fica mais próxima, porque aí você não se agarra só em uma opção e você tem mais chances ali, mesmo que seja na sua segunda opção. Um adendo aqui para mundo é que no ProUni a primeira opção ela conta muito, porque lá na frente, na lista de espera, ou até na segunda chamada, o sistema ele sempre vai te empurrar para a sua primeira opção. Então, colocar a primeira opção realmente como a prioridade e a segunda opção como aquilo que você não quer tanto, que às vezes os candidatos acham que pode colocar, tanto faz, sabe? É só um campo aqui de primeira e segunda opção, mas no sistema isso tem bastante relevância. Você trouxe uma estratégia muito bacana para o candidato utilizar, só que quem não utiliza nenhuma estratégia, eu quero saber quais são os maiores erros que os candidatos cometem durante o período de inscrição do ProUni, aqueles que fazem perder a bolsa. Quando você diz isso, se refere tanto à questão de informações que coloca, renda, ou a respeito dos cursos em si? Eu queria que você trouxesse esses 2 pontos, tanto a renda quanto aos cursos.
Bem, o primeiro é em relação à renda, né? Quando você faz a inscrição, é necessário colocar a renda de todas as pessoas que vivem no seu núcleo familiar, no seu grupo familiar, para que o sistema consiga entender, já que o critério é a renda. Só que muitas pessoas não entendem a importância dessa informação, porque ela precisa ser comprovada lá na frente quando o candidato for pré-selecionado. Então, naquela afobação de preciso fazer inscrição, eu quero colocar as informações, às vezes as pessoas inventam um valor, não questionam pai, mãe, tio, um parente, colocam um valor muito aproximado, e isso lá na frente vai precisar ser comprovado. Então, esse é o primeiro erro, colocar de qualquer jeito sem apurar a informação verdadeira, porque isso vai ser cobrado lá na frente, pode fazer perder a vaga. Como o candidato pode colocar essa renda certa? O que é que ele precisa observar ali no grupo familiar dele? Bem, ele precisa primeiro ter um diálogo muito aberto, explicando a importância do ProUni, porque muitas pessoas no entorno familiar realmente têm receio de falar sobre a renda. É natural mesmo. Imagina alguém chegar para você e falar quanto você ganha. Então, é entendível que existe essa barreira. E explicar que o programa funciona assim acaba quebrando um pouco essa barreira. Depois disso, é entender que existem diversos tipos de atividades remuneradas. Então, por exemplo, meu pai é CLT, é uma renda fixa, fica mais fácil. Mas aí, se o meu pai ele é CLT e tem uma comissão, eu preciso fazer a média, que é a soma dos últimos 6 meses dividido por 6. Ah, não, o meu tio ele trabalha informal, aí precisa apurar na conta bancária o valor ele que lhe segue as diárias. Então, basicamente, é uma atenção maior, principalmente a conta bancária, porque exceto o CLT da renda fixa, é na conta bancária que esse candidato vai entender realmente a renda de quem vive com ele. Sobre os cursos, você ia trazer os maiores erros dos candidatos na hora de escolher um curso. Bem, o primeiro erro são aquelas pessoas que acabam entendendo a inscrição como um período comum e deixam para se inscrever no último dia. Perder as parciais é perder a oportunidade de entender se você realmente está mais próximo, está mais distante. E não no sentido de se te amedrontar, mas para você estar preparado. Então, esse é um dos primeiros erros. O segundo, na hora de escolher a primeira opção e a segunda opção de curso, é você se basear nas parciais como uma verdade absoluta. Eu digo que o ProUni, ele privilegia, né, quem tem paciência. Então, muitas vezes, quando a gente vê as parciais, dá aquela assustada, fiquei muito distante. Só que muita coisa acontece. Programa que dura cerca de 3 meses tem muitas desistências, tem muitas pessoas que infelizmente são reprovadas por conta da documentação. Então, ainda que a parcial seja importante para você ter um parâmetro, ela nunca pode ser o critério decisório para que esse aluno decida, vou continuar ou não vou continuar. Porque tem muita coisa acontecendo pela frente ainda. Se eu sou uma candidata autônoma, tenho um trabalho informal, como é que eu comprovo a minha renda no ProUni? Bem, se você é uma candidata autônoma, provavelmente a universidade vai pedir ali os extratos dos últimos 3 ou 6 meses. Ela também vai pedir, por exemplo, o imposto de renda ou comprovante de isenção no imposto de renda. Esse é um dos principais critérios. Sendo autônomo, eles também vão pedir o comprovante do seu mês, se essa for o tipo, né, de atividade que você exerce. Além disso, a depender do nível de criticidade da universidade, ela vai pedir o CCS registrado, que é um relatório com todas as contas bancárias que você tem aberto em seu nome, para apurar ali se existe alguma omissão de renda. Nem todas as universidades solicitam, mas eu já gosto de preparar, por exemplo, meus alunos dentro da mentoria para isso, para evitar que lá na frente ele precise passar por isso. Porque uma vez que esse sistema usa muitas contas bancárias ali, coisas que às vezes você nem sabia que tinha, é necessário ir ao banco, pegar extrato, fechar essas contas e isso demanda tempo. O prazo, quando a gente está dentro da fase de envio de documentação, ela é um prazo muito pequeno. Então, quem é autônomo precisa ter esse cuidado a mais, porque como a renda é variável, a universidade vai olhar a conta bancária e organizar essa conta, entender o que é renda ou não, é muito importante. Então, o candidato que pensa em se inscrever, a gente está já aí com as inscrições para o ProUni 2026.2. O candidato que pensa em se inscrever, ele deve se antecipar, já ir organizando esses documentos? Sim, sem dúvidas. Essa antecipação, ela faz muita diferença, porque quando você vê o prazo ali de cerca de 10, 11 dias, o ideal é que esse prazo não seja o determinante para você, para que ali naquele momento em que você recebe a lista de documentos, você complemente o que você já tem e não que você precise organizar tudo daquela lista do zero. Então, isso diminui a ansiedade, faz com que você aumente ali a sua preparação, então faz muita diferença essa antecipação.
Gabi, organizei todos os meus documentos, fiz a inscrição, mas errei na renda. E agora, o candidato é desclassificado? Ele não é desclassificado. O que vai acontecer é que o avaliador do ProUni, ele vai olhar para o que foi colocado na inscrição e vai olhar para a documentação. Precisa ter uma certa coerência. Quando essa coerência ela não acontece, o que ele busca então é uma justificativa. Vou dar um exemplo para vocês. Existem coisas que fogem do nosso controle. Eu estava trabalhando e agora não estou mais, já que o ProUni, né, ele dura um certo tempo. O avaliador vai ver que na inscrição você colocou no seu salário, mas agora você mostra ali uma conta bancária com renda zero. O que aconteceu, afinal de contas? Se o seu extrato não prova isso, não prova a sua realidade, ele vai custar por justificativas. Então, muitas vezes, declarações explicando, documentos que comprovem, ou seja, aquela carteira de trabalho que não tem mais aquele contrato vigente. Entende? Então, o problema em si não é errar na inscrição uma situação mudar. A questão que pode reprovar é você entregar o documento sem explicar o porquê dessa mudança. E se o candidato é aprovado no ProUni, entra na faculdade, e durante o tempo de faculdade a renda muda? O que esse candidato precisa fazer? Ele já está dentro do curso dele, só que a renda mudou e ele precisa comprovar essa nova renda? O ProUni é um pouco diferente dos outros programas porque ele dá autonomia para as universidades. Então, a gente vai ter um cenário que uma universidade vai pedir documentos após a aprovação desse candidato e outras não. A maioria das universidades não pedem mais esses documentos e os alunos precisam ou assinar um termo de continuidade ou, além de assinar esse termo, eles podem fazer isso também de maneira online, né, mais tranquila. Outras universidades vão pedir esse documento. A mudança na renda não é um critério para você pegar a bolsa, mas as universidades que analisam o documento, elas vão olhar para a renda com um olhar mais apurado para entender se aquele aluno ainda está dentro dos critérios, não necessariamente dos critérios da renda para entrar no programa, mas como se fosse se ele ainda tem ou não a possibilidade de arcar com aquela mensalidade, algo nesse sentido, mais para aliviar aí a galera, não são todas as universidades que pedem, inclusive a minoria, tá? Para a lista de espera do ProUni, como é que funciona a lista de espera? Quais os candidatos costumam ter mais chances na lista de espera? Os candidatos que têm mais chances na lista de espera são aqueles que são pacientes mesmo. Por mais que eles tenham um plano B, porque o ProUni dura ali cerca de 2 meses, ninguém precisa parar a vida para isso, pode ter um plano B, eles estão sempre atentos e aguardando. A lista de espera, basicamente, é um período em que o sistema habilita ali para você participar dessa lista. E lembra que eu falei lá atrás sobre a primeira opção? Sim. O sistema ele só vai permitir que você habilite ali, né, para participar da lista de espera na sua primeira opção, exceto se não tiverem mais vagas. Então, a primeira opção é sempre a prioridade. Ela funciona de qual maneira? Num período determinado, você coloca ali que você quer participar dessa opção no site. Alguns dias depois, abre a fase de pré-seleção. Aqueles candidatos que já estavam naquela lista, na segunda chamada, eram os próximos, eles vão para a lista de pré-seleção com os nomes ali no quadro de pré-seleção, né? Então, fulano, ciclano foram selecionados para enviar a documentação para a universidade. Mas a grande diferença da lista de espera das outras fases, como primeira e segunda chamada, é que mesmo quem não foi pré-selecionado, quem não viu o seu nome ali no quadro de pré-seleção, precisa enviar a documentação. E o motivo ele é até meio lógico. A universidade precisa ocupar essas vagas. E se esses candidatos que foram pré-selecionados em quadro de pré-seleção não tiveram a documentação aprovada, eles vão olhando a documentação das outras pessoas que enviaram até conseguir chegar em alguém que preenche esses requisitos e ocupe essa vaga. E é nessa fase que muita gente fica em dúvida, eu viu ou não viu a documentação, porque eu não tenho garantia nenhuma. Envia, porque a universidade precisa preencher essa vaga e você pode ser o próximo. Não é garantia, mas eu já vi muitos casos, inclusive, sendo sincera, a maioria dos candidatos são aprovados na lista de espera. Muita gente não sabe disso. Eu ia te perguntar, a lista de espera costuma rodar muito? Roda.
roda bastante. É porque como a gente está acostumado com a concepção de nota, né, a gente acaba ficando um pouco confuso sobre isso, mas a documentação, ela acaba sendo outro empecilho, digamos assim. Então, muita gente, infelizmente, inclusive em universidades mais rígidas, acaba sendo reprovado. E a lista vai rodando, rodando. Então, por exemplo, existem casos em que a lista de espera está acontecendo no final de agosto, mas no final de setembro o aluno recebe ali a aprovação da documentação. Demora um pouquinho porque ela roda, mas consegue sim. E agora eu queria saber um pouco mais da Gabi. Você tá com o Instagram Faculdade Sem Segredo, Faculdade Sem Segredos, que ajuda aí milhares de vestibulandos, pessoas que estão buscando um ingresso no ensino superior. Como é que você chegou a esse Instagram? Como é que você chegou nessa posição de especialista em a preparação para o ProUni? Bem, foi um caminho longo, inclusive algo que eu não imaginava. Eu comecei a trabalhar com educação quando era graduando em letras da USP e trabalhava com redação, na verdade, não tinha nada muito associado ao ProUni. Eu quis migrar de curso e migrando de curso eu fiz isso através do ProUni. Então, nesse momento, eu entendi exatamente como o sistema funcionava. E aí, no período em que acabou ali o Enem, a gente estava na fase pré-SISU, pré-ProUni, finalzinho de ano, algumas pessoas colocavam ali, principalmente no TikTok, dúvidas sobre o ProUni. Eu fiquei assim, legal, eu posso gravar um vídeo ou outro explicando pra galera como funciona. E aí isso acabou tomando proporções muito maiores do que eu imaginava. Então a galera falou, você tem um e-book? Aí criei o e-book. Você tem um acompanhamento? E aí começou o acompanhamento. E desde então já são aí 2 anos acompanhando a galera, né? Tanto na fase de inscrição quanto na comprovação de documentação, que é o foco da minha mentoria. Fala um pouco da sua mentoria. Perfeito. Descomplica ProUni é uma mentoria de acompanhamento. Então, não é uma consultoria conjugal, porque isso não funcionaria nos alunos, né? Acho que agora vocês já entenderam que é um processo muito longo. E sendo um processo muito longo, é importante ser acompanhado não só na inscrição, não só na primeira chamada, não só na segunda chamada e até a lista de espera. Então, quando o candidato entra na mentoria, por exemplo, agora, na fase de instrução, a gente acompanha ele até a lista de espera. Esse acompanhamento, ele funciona principalmente entendendo a realidade do candidato, porque vocês entenderam, não tem como generalizar. Entra aqui uma pessoa que trabalha com renda informal, uma outra pessoa que é CLT, uma pessoa que não tem renda, outra pessoa que vive ali com benefício governamental, e são casos muito diferentes, muito peculiares. Então, dentro da mentoria, a gente tem um olhar individual no caso de cada um dos candidatos. A gente prepara para que ele consiga entender não só a renda que ele vai colocar na inscrição, mas também os documentos que ele precisa entregar, e isso a gente já vai antecipando desde então, para que quando a lista chegar, eles só precisem complementar, mas também a gente trabalha justificando aqueles casos mais complexos, porque tem uma coisa que a maioria dos candidatos precisam saber. A documentação, ela precisa provar a sua realidade, e nem sempre o documento em si, sozinha, ele prova a realidade em que você vive. Vamos supor que você tem uma conta bancária muito movimentada de valores que terceiros te enviaram, ou você recebeu um empréstimo e está usando o valor desse empréstimo. Às vezes, se o avaliador ele olha ali correndo, ele pensa que isso é sua renda. O nosso trabalho dentro da consultoria é diferenciar, é fazer com que tudo esteja tão mastigadinho para que o avaliador ele não tenha dúvidas. Então, a gente se antecipa para isso, para que o avaliador não tenha tanto trabalho. Costumo dizer que ele é como se fosse o corretor do Enem. Por mais que ele tenha que olhar ali, né, com um critério, são muitas documentações. Então, o que a gente puder facilitar para ele conseguir interpretar e entender, a gente faz. Então, esse é o papel da mentoria Descomplica ProUni. Que trabalho bacana, Gabi. Para a gente finalizar aqui nossa entrevista, a gente está começando aí o processo seletivo mais uma vez do ProUni. Deixa um recado para quem vai tentar uma vaga, uma bolsa no ProUni 2026.2. O que é que o estudante precisa estar atento nesse momento? Perfeito. Primeira coisa é calma e paciência. Não se desesperar com as parciais e também não se desesperar se na hora da inscrição você não tiver completa certeza sobre a sua renda. O ideal é, antes disso, você já começar a se organizar em relação à documentação, mas ter muita paciência para acompanhar todo o processo. Não crie tanta expectativa na primeira chamada, porque nem todo mundo é chamado na primeira chamada. A segunda chamada tem mais vagas, a lista de espera
espera, tem mais vagas. Eu te daria um conselho para você começar a focar mais a fundo na sua documentação, porque no fim das contas, mais que às vezes estão muitas pessoas na sua frente, é ela que te coloca dentro da universidade. Então, paciência e preparação, acho que seriam essas duas palavras. Muito obrigada pela sua participação aqui no Minha Entrevista, Gabi. O canal está aberto para quando você quiser voltar. É muito importante o seu trabalho aí na ajuda, auxílio aos vestibulandos que estão na busca de um curso no ensino superior. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite de vocês. É muito importante a gente disseminar a palavra do ProUni, né? Porque às vezes a gente que vive dentro da bolha acha que todo mundo sabe, mas existem muitas pessoas que preenchem os requisitos que não sabem dessa oportunidade. Então, fico muito feliz e honrada. Esse foi mais um episódio do Minha Entrevista. Você pode ouvir esse e todos os outros também no Spotify. E acompanhe todas as notícias da MEI no portal melhoresescolasmedicas.com. Siga nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Até a próxima!